Queria começar dando uma boa tarde a todo mundo, a quem deixou seu almoço de lado aí para poder ouvir um pouquinho da gente aqui. E eu queria começar explicando porque a gente vive uma realidade hoje de coronavírus, que as empresas estão vivendo uma verdadeira, podemos chamar também de pandemia, uma situação muito complicada. A gente está vendo empresas fechando as portas, mas não empresas que não tenham viabilidade de negócios, empresas que não vendem um produto decente. Às vezes é aquela empresa, aquele restaurante que num dia a dia normal a gente almoça e a gente janta lá, um restaurante com um produto bom, mas que infelizmente por conta dessa realidade de pandemia acaba fechando as portas. Muitas empresas passando por dificuldade e a gente está tentando apresentar aqui para vocês um pouquinho desse instituto que é a recuperação judicial, para que vocês possam entender e verificar se não seria um meio viável para que vocês adotassem nas empresas de vocês, né? Um abraço, meu amigo Romulo Marcel, mas a responsabilidade ficou grande agora. Agora eu fiquei nervoso. Bom, e aí pensando sobre essa perspectiva da recuperação judicial nesse momento de coronavírus, nada melhor do que a gente trazer quem entende do assunto nessa oportunidade eu queria agradecer já a presença do René aqui com a gente. Para mim é um privilégio ter ele conosco. Não vou nem chamar de doutor, porque é um amigo de longas datas, que eu tenho o privilégio de ter, e que além de tudo é um colega de trabalho. Então, René, seja bem-vindo, muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite e vai ser um privilégio aqui poder conversar um pouco junto com vocês sobre esse tema e a gente tentar passar para o pessoal um pouco do conhecimento sobre o que é a recuperação judicial e como e se ela seria capaz de ajudar algumas empresas que estão com dificuldade nesse momento. Obrigado, René. De nada, eu agradeço demais aí pelo convite. Eu acho que antes de mais nada é interessante me apresentar, né? Sou advogado, formado pela Unifor, tenho especialidade em Direito do Processo do Trabalho, tive o prazer de fazer junto com o Medeiros o LLM em Direito Empresarial da FGV, dediquei 7 anos da minha advocacia para a operadora do plano de saúde, a Pivida, né? Onde foi uma escola absurda, que o Fernando também passou lá, a gente também conseguiu dividir alguns bons momentos lá juntos. E há 3 anos, um pouco mais de 3 anos, hoje eu me dedico à coordenação do escritório MW Advocacia, né, onde eu faço a parte de gestão e boto realmente a mão na massa nas recuperações judiciais. Quando o Fernando me convidou para fazer essa live, que é a minha primeira, o nervoso bateu, o Dr. Romulo Marcel, que o Fernando destacou aqui agora, já botou lá imperdível, que fez meu estômago embrulhar um pouquinho mais, mas é fato que é uma oportunidade única, a primeira vez a gente nunca esquece, então eu só tenho muito a agradecer ao Fernando, mandar um alô para todos do escritório que espero que estejam acompanhando, porque se não tiver amanhã no feriado a gente vai fazer uma live só com quem não assistiu. Perfeito. Para tratar do assunto, tá? Quando o Fernando me chamou, na verdade a nossa ideia não é trazer o tema da forma no juridiquês, né? É trazer o tema de uma forma mais básica, conceitual, abrangente, para que não só os advogados tenham condição de se familiarizar com o tema, mas sim que aquele cara que não tenha o conhecimento técnico da matéria também entenda o instituto, veja se é ou não interessante para ele, enfim. Não é esgotar o tema, longe disso, né? A especificidade do tema demandaria talvez umas 5 ou 6 lives, né? A especialidade da matéria, o juízo especializado, o que ela enfrenta, a situação que a recuperação judicial enfrenta, então é que realmente ter uma noção básica do que seria o tema de recuperação judicial, especialmente durante a pandemia, né? A gente está vendo aí que é notório, eu acho que todo mundo que acompanha jornal, meio de comunicação, tem ciência que a gente enfrenta uma pandemia mundial do coronavírus, a Covid-19, né, que fez com que os governantes do mundo adotassem algumas medidas que impactam dentro do cenário global, econômico, social, financeiro, né, mas que são necessárias para o resguardo da saúde. Dentre essas medidas, a gente tem o isolamento social, né? O hashtag Fique em Casa, né? O conhecido, e também temos o fechamento de estabelecimentos, né, Medeiros, de atividades não essenciais e que venham a causar aglomerações, tá? Como restaurante, bares, podia dizer mais,
supermercado, alguns, né? Enfim, o governo manteve abertas as atividades essenciais e determinou o fechamento das demais. É fato que essa medida necessária, no meu entender é necessária, ela afeta o mercado. Menos pessoas circulando, menos dinheiro circulando, impacta no fluxo de caixa, impacta no faturamento das empresas, que vão ter que, nesse novo momento, se amoldar a uma nova realidade, né? Como eu estava conversando ontem com um colega, inclusive o Dr. Rafael Abreu, a gente não tem nem como falar em voltar à realidade, né? É uma nova realidade, tá? Não é à toa que o governo tem adotado algumas medidas, lançado algumas medidas provisórias, tanto algumas várias, né? Algumas várias, o cara dorme e acorda com uma medida nova. Enfim, medida trabalhista, medida de cunho tributário, dentre outras. O fato é que, no meu entender, essas medidas elas não vão suprir totalmente a necessidade de todos os empresários, né? E existem alguns... Para falar um pouquinho mais alto. Mais alto, tá. E existem alguns meios jurídicos que as empresas podem utilizar para se socorrer nesse momento de crise. Não só nesse momento da pandemia, mas como o tema atual é esse, né? Existem algumas maneiras que passam de talvez meras negociações, sentar à mesa, negociação contratual, vamos restabelecer aqui uma forma de um melhor pagamento, que possa caber no meu bolso, que possa caber no seu. E também existe uma forma mais, digamos assim, na minha opinião, é mais segura, que envolve todo um cenário de coletividade, né, que é a recuperação judicial, tá? Ah, então, Renê, quer dizer que toda empresa tem que entrar em recuperação judicial por causa da pandemia? Não. Eu acho que toda empresa hoje, ela precisa de uma avaliação técnica especializada, se é o momento, se cabe, se não cabe, o ajuizamento da recuperação. Nem que seja só para preparar, Fernando. Dentro desse cenário, eu acho que nem que seja só para preparar. Por que eu digo isso? Porque cada uma tem sua particularidade, né? É como se fosse um paciente na UTI. O médico vai lá, ele faz o seu diagnóstico, ele vai prescrever a medicação, a dosagem da medicação. Se ele der um remédio correto com a dosagem pouca, o paciente não se recupera. Se ele der uma superdosagem, o paciente é capaz de falecer. Então, eu acho que essa mescla, diagnóstico, apuração, remédio correto, na medida correta, nesse momento é imprescindível. Lá no escritório, a gente trabalha muito nesse sentido. A gente tem uma consultoria jurídica que trabalha junto com a contábil, com os CEOs da empresa, com os sócios da empresa, com o financeiro, justamente para equalizar, saber o que está acontecendo dentro da empresa, para aí diagnosticar e identificar o meio mais correto. Se é só negociação, se é só revisional, se é o momento da recuperação judicial. Então, eu acho que nesse momento, sim, é importantíssimo essa avaliação, tá? Como eu falei, dentro desse cenário existe a possibilidade jurídica do Instituto da Recuperação Judicial, né? Mas antes de entrar no conceito da recuperação judicial, ou assim, sobre qualquer tema que você vai enfrentar, eu acho importante você ter em mente o plano de fundo daquele instituto. Então, qual seria o plano de fundo do Instituto da Recuperação Judicial? A crise, né? A crise seria o plano de fundo do Instituto da Recuperação Judicial. E o professor Daniel Carmo, ele separa esse plano de fundo em 3, né? A empresa em crise, cujo empresário consegue se restabelecer no mercado através de sua iniciativa própria de livre comércio, tipo abertura de capital social, novos sócios, contratação de uma auditoria, contratação de um cara de mercado para tocar aquele negócio. Então essa aí, o empresário vem, detecta que está em más condições e dentro do livre comércio ali, das livres negociações, ele consegue se restabelecer, né? O segundo aspecto que ele diz são as empresas que estão em dificuldade, já se sabe que ela é inviável, para essa aí não tem saída. Infelizmente, o melhor, a gente tem que tirar da ideia que a falência é ruim, tem vezes que ela é necessária, essa não tem para onde correr, é falência. Mas existe o terceiro cenário, que é o empresário que tem uma atividade viável,
né? Tem uma atividade viável, tem prospecção de futuro, né? Perspectiva de futuro, na verdade, já tentou de tudo de gestão, não conseguiu, mas se comprova que aquela empresa é viável. Essa sim é merecedora de utilizar o Instituto da Recuperação Judicial, tá? Então a viabilidade da empresa, por isso a necessidade do diagnóstico, ela é o fundamento lógico da recuperação, a viabilidade do negócio da empresa, né? A Lei 11.101, ela trata do Instituto da Recuperação. E, dentre os artigos, o 47, a gente consegue pincelar um conceito básico, para que todos entendam, né? O conceito básico da recuperação judicial nada mais é um remédio, um instituto, uma ferramenta legal que possibilita as empresas viáveis buscarem seu soerguimento, tá? Então, o conceito básico, para que todos entendam, não só os técnicos jurídicos, é uma ferramenta legal que possibilita ao empresário se reorganizar, se reestruturar para obter seu soerguimento. Aproveitando o gancho, você usou uma expressão que a gente gosta muito aqui no escritório. Primeiro, você ouvir quem entende do assunto é sempre um privilégio e esclarecedor, né? E o René trouxe uma realidade muito clara para a gente que tem no direito e na advocacia, na verdade, a busca de uma ferramenta para poder chegar a um resultado útil para o cliente e não simplesmente a busca por uma ação judicial, né? O René bem trouxe, existem várias ferramentas para, no momento de dificuldade, você tentar a solução da empresa, como ele trouxe abertura de capital, novos sócios e etc. Nessa perspectiva, a gente tem que a recuperação judicial vai ser uma ferramenta, e eu achei excelente ele ter pontuado para a empresa viável. Porque, assim, como ele bem pontuou, a gente tem uma visão, e aqui é importante que a gente traga, para que você que não é advogado, ou até você que é advogado, mas que não atua na área, entenda o que é a recuperação judicial. A recuperação judicial é o seguinte: via de regra, quando a gente está fora do momento de pandemia, é uma situação em que eu, empresário, por alguma razão, não estou conseguindo guiar a minha empresa, e a gente analisar nessa perspectiva a empresa como um veículo, por exemplo, né? Que eu não estou conseguindo guiar a minha empresa, então eu chego para o judiciário e digo: judiciário, a minha empresa é viável, o meu negócio pode perdurar no tempo, mas eu não estou tendo condições para isso. Eu preciso de ajuda. A recuperação judicial nada mais é do que um pedido de ajuda, né? E aí o judiciário vai chegar, e vamos imaginar que o René fosse um administrador judicial. Eu gostaria, viu, cara? Eu gostaria bastante. Não é uma profissão que deixa a desejar. Né? Cara. E é como se o judiciário chegasse e dissesse assim: ok, Fernando, você não está conseguindo guiar a sua empresa, eu vou tirar o volante da sua mão, vou entregar na mão do René, que é um especialista em empresas de crise, e aí ele vai tocar, vai guiar a sua empresa da melhor forma. Na verdade, assim, já que o Fernando passou por esse ponto, está bem interessante, mas talvez até temos para uma outra live. Com certeza. Na verdade, não talvez eu não entendi, ou eu acho que eu posso dar um parênteses aqui. Na verdade, o administrador judicial vai passar a fiscalizar a empresa, né? Ele não vai tomar as rédeas da empresa. Sim, porque o empresário ele tem medo: pô, vou perder minha empresa? É isso. Não, você não vai perder. Vai ter alguém, os olhos do judiciário, né, lá na sua empresa, prestar conta. Você pega o socorro para alguém e você não vai prestar conta para ninguém? Com certeza. Assim é muito bom, né? Com certeza. Então existe um administrador judicial, fica sendo responsável pela fiscalização do andamento das atividades daquela empresa. Para garantir que a coisa flua e que o caminho que a empresa seja o melhor, né? Então, a gente tem essa perspectiva, e é isso que é importante que se traga, porque é muito importante esse parênteses do René, porque muitos empresários têm restrição à recuperação judicial, porque acham que vão perder a empresa que construíram muitas vezes com sacrifício de uma vida inteira, né? E o objetivo da recuperação judicial é exatamente o oposto. É garantir que aquela empresa que é viável não se perca por conta de algum problema momentâneo, como a gente está vendo agora no coronavírus, ou por conta de uma má gestão, ou às vezes uma má gestão temporária. Porque, por exemplo, primeiro que para que a gente tenha a possibilidade de pedir a recuperação judicial, a gente precisa necessariamente, que a própria lei prevê, de alguns requisitos básicos, né? Eu preciso que a empresa tenha uma atuação de no mínimo 2 anos. Então, se eu tenho uma atuação de no mínimo 2 anos, eu tenho que ter tido um mínimo de viabilidade econômica daquele negócio. Então, não é uma empresa de se jogar fora, se a gente puder usar a expressão coloquial, né? Então, ela tem possibilidade de êxito. Eu só tive algum problema ali, seja por uma situação de coronavírus como essa, seja por uma má gestão.
E eu preciso ter uma empresa que não foi falida, né? Ela não pediu falência, né? E aqui Nem é recuperação dos últimos 5 e anos. no recuperação nos últimos 5 anos. E aí aqui é importante a gente só pontuar, já que como o René bem pontuou no início, essa live não é necessariamente só para advogados, a gente diferenciar o que é falência e o que é a recuperação judicial. A recuperação judicial já foi muito bem descrita e muito bem caracterizada pelo René. A falência, na verdade, é uma tentativa em que o judiciário vai fazer de adimplir com a maior parte de débitos da empresa possível por meio de um processo judicial. Então, você que é credor, por exemplo, de uma empresa que entrou em falência, que pediu falência, ou na qual foi decretada a falência judicialmente, você não perdeu o seu crédito. Na verdade, o meio de satisfação do crédito é que vai ser um meio diferente, que vai satisfazer o seu crédito por meio de uma lista, e aí objeto para talvez umas 10 lives. 10 lives, né? O tema é longo. É um procedimento dentro de um procedimento. É isso. Mas qual é o nosso objetivo hoje com vocês? É trazer para vocês esses conceitos básicos. Então, a falência, para você que é credor de uma empresa que está em processo falimentar, não é o fim do seu crédito. Você vai receber por outro procedimento específico judicial. E a recuperação judicial é uma expressão que a gente gosta muito de usar aqui no escritório, é uma ferramenta para a manutenção da empresa. Né? Se você pede recuperação judicial, é porque o seu objetivo é recuperar judicialmente a sua empresa. Né? E o René trouxe, eu achei fantástica essa visão, porque por que a gente está falando não só para advogados? Porque a nossa atividade jurídica, ela não consegue mais ficar dissociada das demais. Se eu vou oferecer um serviço para o meu cliente de tentar uma recuperação judicial, como bem trouxe o René, eu preciso dessa análise e desse diagnóstico que ele aconteça com a multidisciplinariedade do financeiro, da contabilidade, para que a gente consiga analisar se é viável a empresa? Sim. Qual é o caminho? É a recuperação judicial? Se sim, vamos nos preparar para implementar essa realidade. Licença aqui, só porque o nosso que está me bombando aqui, e é um professor, então acho importante a gente dar uma atenção, e inclusive o colega meu desde o Farias Brito, que eu já professor da Cristo, salvo engano, o doutor Tiago. Meu chefe. Ah, é teu chefe? Meu chefe. Gente boa demais. Doutor Tiago. Mas vamos lá. Eu queria só responder a pergunta aqui do Jackson. Ele perguntou se qualquer empresa pode pedir recuperação judicial. Jackson, qualquer empresa pode pedir recuperação judicial desde que... e aqui eu acho que talvez a pergunta dele, porque eu conheço a empresa dele, seja vinculada, eu vou chegar num ponto específico que eu acho que é aonde dói, né? Porque você falou em diagnóstico, eu entendo que nós advogados temos que atuar como médico. A gente tem que entender onde é a dor do cliente. Jackson é nosso cliente aqui no escritório com a empresa dele e ele tem uma microempresa. E sim, Jackson, a microempresa pode ser objeto de recuperação judicial, ainda que isso não seja uma coisa tão comum, tá? E além disso, quem pode pedir? Uma empresa que nunca faliu, uma empresa que não pediu recuperação judicial nos últimos 5 anos e uma empresa que tenha 2 anos de atividade no mercado. E é importante que se diga que as microempresas não pedem, via de regra, recuperação judicial, e talvez esse seja o objetivo da nossa live principal, porque desconhecem esse instituto e essa ferramenta como uma possibilidade de trazer, e que traz inclusive muitos benefícios, né, para quem pede a recuperação judicial. Claro, assim, antes da gente tocar no principal benefício dentro da minha visão, na questão da legitimidade ativa, que poderia ser outra live, né? Vamos montar um curso, Thiago, vamos montar um curso, rapaz, que dá certo. Dá demais. Existem vedações absolutas, empresas públicas, não pode. Né? Existem vedações relativas, instituição financeira, operador de plano de saúde, mas isso aí a gente pode aprofundar em um outro momento. Né? Mas assim, além de tudo isso, a gente não pode perder de vista que o princípio básico da recuperação judicial é a preservação da atividade empresarial. E por consequência dos empregos, da economia e etc. Isso, né? Exato. Óbvio da empresa viável. Né? A gente não pode perder de vista que a empresa ela tem uma função social importantíssima. A gente não pode perder de vista que as atividades executadas pelo empresário e pela empresa é quem gera emprego. Ela demanda o interesse coletivo. Ela gera emprego, direto e indireto. Sem emprego não há renda, o dinheiro não roda. Quem gera tributo é o empresário. Quem é que fomenta o ciclo de fornecedores, o ciclo de produção? É o empresário. Então, é por isso que a lei traz a necessidade de preservação das empresas viáveis, porque é ela que estimula a economia. Entendeu? Então, se não for viável, talvez a falência seja a melhor saída. Sendo viável, não.
ela detém uma função social que é primordial para o mercado, para a economia. Então, a gente não pode perder de vista que o artigo 47 também, que dá o conceito, também traz os objetivos da recuperação judicial, que são basicamente, eu não vou ler o artigo, mas é basicamente isso, né? Sim, a manutenção de emprego, manutenção da sua função social, etc. Né? Tem algo que quer complementar em relação a esse ponto? Não, na verdade, sim. Eu acho que você já tratou bem dos objetivos aí. Eu acho que a gente não vai exaurir o tema, com certeza, mas eu acho que os objetivos principais são exatamente o que você mencionou: a preservação da empresa e, por consequência, preservação de arrecadação fiscal, preservação dos empregos, etc. E a preservação da função social da empresa. E aí, eu acho que, falando função social da empresa, nosso amigo Thiago Andrade deve ter tido um calafrio, porque aí é uma responsabilidade muito grande falar de função social com um cara que é especialista como ele assistindo a live. Inclusive, Thiago, já fica desde aqui o convite para uma próxima live para a gente falar especificamente sobre a função social da empresa. Ainda bem que ele veio depois de mim, né? Porque se ele tivesse vindo antes, eu estava morto. Renê, e o Covid-19, ele é um fato que dá ensejo a um pedido de recuperação? Eu acho que sim, Fernando, eu acho que sim. Eu também vendo umas outras lives, alguns juristas também pontuam nesse mesmo sentido, que a Covid não deixa de ser uma crise, do meu entender, transitória. Quer dizer que, por causa da Covid, todas as empresas que entraram em crise, elas não têm capacidade de soerguer? Eu entendo que tem. E a gente viu alguns leading cases aqui no estado, de restaurantes, etc., até tradicionais, que fecharam as portas, que, na minha visão, óbvio, precisaria de, como você bem apresentou, um diagnóstico para identificar as melhores ferramentas, mas que, em uma análise como consumidor dessas empresas, eu as via como viáveis economicamente falando. E, por um momento de crise, elas optaram por fechar as portas. E talvez a recuperação inicial fosse, talvez por desconhecimento. E aí eu queria deixar claro que o que motivou a gente a fazer essa live foi passar para você que não conhece o conhecimento desse instituto, dessa ferramenta, porque muitas vezes você tem um negócio viável, está desesperado nesse momento de Covid, passando por uma crise como quase todo mundo está passando, pouquíssimas empresas não estão passando por uma crise nesse momento, está pensando em fechar as portas e muitas vezes a recuperação judicial poderia. Óbvio, depois de uma análise como trouxe o Renê, ser uma ferramenta para evitar que você feche as portas. Né? E alguém até se questiona, poxa, o cara falou da recuperação, falou que é legal, o judiciário dá a mão, ele me dá a mão como? É só fazer o pedido? Não. Existem algumas como é que eu posso dizer? Alguns instrumentos que o judiciário fornece à empresa que ajudam a esse levantamento, essa retomada, né? Você vai fazer, dentro da linha do tempo do pedido da recuperação judicial, você vai preparar o inicial, né, cumprindo os requisitos do artigo 51 da lei, dentre elas a apresentação de uma gama de documentos, né, e vai expor os motivos da crise, vai expor contabilmente que aquela empresa é viável, o juiz vai avaliar aquela sua petição, seus requisitos da petição inicial, ele pode deferir ou não o processamento da sua recuperação judicial. Ok. E o que é que implica esse deferimento da recuperação, do processamento da recuperação judicial? Ela implica talvez uma das decisões mais importantes do processo, que é o deferimento do processamento e, por conseguinte, a concessão de um prazo mínimo de blindagem de 180 dias, né? O que é esse prazo de blindagem? É a impossibilidade de prosseguimento de medidas constritivas, execuções e ações em desfavor do devedor. Para os nossos amigos paulistas que gostam tanto de expressões em inglês, é o chamado stay period. Exatamente. Então, a importância de uma petição inicial bem feita no pedido de recuperação judicial, por isso é importante se buscar um especialista, alguém que já atue nessa área, é o deferimento mais rápido do seu período de blindagem. Um dos efeitos mais, talvez, nesse começo, mais importante, né? Esse período de blindagem, fazendo com que os credores não possam executar,
lhe força eles talvez a sentar numa mesa para negociar. Porque agora, em tese, ele não tem mais uma saída, né? Ele tem que vir negociar. Sem dúvida. Antes não, antes você bate na porta do banco e diz, olha, eu estou devendo 1 milhão, quero dividir em 24 vezes com um desconto de 50%. O que é que o banco vai fazer? Ele vai bater a porta na sua cara. Ou não vai? Vai. Ele está com a faca e o queijo na mão. Exatamente. A balança está pendendo do lado dele, né? Pois é, a teoria do dualismo pendular. Né? Então, nessa hora está pendendo para o credor. Mas na hora que eu tenho um stay na mão, o devedor tem um stay na mão, talvez a balança ali, o pêndulo tenha um pouquinho mais para o lado do devedor. Com essa suspensão judicial, exatamente, tem uma possibilidade maior de negociação. Exatamente. Talvez seja o principal benefício, né? Um dos principais benefícios que facilita a recuperação da sem empresa. dúvida. Dá um fôlego. Dá um fôlego, fomenta o fluxo de caixa, fomenta blindagem do caixa. Às vezes o empresário, o mal dele pode ser execuções trabalhistas na Justiça do Trabalho. Só que agora está sobrestado, não pode executar. O competente para dizer se pode construir, se pode bloquear, se pode tirar dinheiro. Agora é um juízo mais sensível, é o juiz da recuperação judicial. Ele entende a necessidade da sua blindagem, ele entende da importância do seu negócio para a coletividade. Enquanto o credor quer o quê? Ele quer o individual dele. Ele não quer saber da coletividade. Então, por isso que uma petição inicial bem feita por um escritório especializado, como é o nosso lá, do Almeida Abreu, como é o do Medeiros da Advocacia, facilita o deferimento desse período de blindagem, que é o fôlego para se iniciar as tratativas acerca do meu passivo concursal, né? E por que você falou que é temporário e no mínimo de 180 dias? Porque a lei ela prevê que são 180 dias improrrogáveis. Mas o STJ já se posiciona que caso a empresa devedora, a recuperando, ela não dê ensejo à impossibilidade da realização da Assembleia Geral de Credores, que nada mais é de uma reunião de todos os credores para aprovar ou não a minha forma de pagamento aos credores, pode sim ser prorrogado. E a gente vê que sim que se prorroga, porque a máquina não tem estrutura de fazer uma Assembleia Geral de Credores, de correr um processo judicial que é demorado no sentido de não respeitar os 180 dias, mas ele é complexo, cheio de requisitos, exatamente, demanda negociações, né? Então, fazer uma Assembleia de 180 dias, o processo talvez não esteja nem maduro para aquilo. Com certeza. Talvez uns 2 ou 3 ou 4 stays aí, período de blindagem, se consiga, não para ganhar tempo, porque talvez exista até um momento que o tempo é ruim para os dois, tanto para o credor como para o devedor. Mas sim para o amadurecimento do processo da recuperação é importante. Entendo. Só fazendo uma interrupção sobre essa questão do tempo, tem um amigo, o professor Carlos Marden, que ele fala sobre essa questão do tempo, e ele fala exatamente a pontuação que você trouxe no processo como um todo. Ele fala sobre a razoável duração do processo, mas do processo ativo, né? Que é exatamente o que você está falando. É o amadurecimento do processo. É a construção, talvez, de uma composição para que a gente possa fazer o plano de recuperação judicial em conjunto com os credores e etc. Então, acaba que é o que ele chama de o processo democrático, né? Ele chama de teoria do processo democrático, que é o passar do tempo, mas não simplesmente pelo lapso temporal, mas é como você trouxe. Às vezes, em 180 dias, você não consegue amadurecer as discussões com os credores, até para que os credores entendam que você viabilizar a recuperação, muitas vezes é você viabilizar o recebimento. Às vezes, com 180 dias, não se abriu nenhum prazo para impugnação judicial. Se o credor levantar a mão e dizer, meu crédito não é esse valor, meu crédito não é da classe X, é da classe Y, da classe 1, da classe 2, da classe 3. Não deu tempo nem isso ser realizado. Então, fazer uma assembleia nessa perspectiva, tem credor que não é concursal, ele é extra, vai penalizar o credor extra, penalizar entre aspas, porque tem que se fazer uma assembleia em 180 dias? Não sei, eu acho que realmente a posição da STJ nessa circunstância ela é acertada em poder prorrogar, né? Existe uma gama de coisas que a gente pode falar aqui ainda, mas como a produção já está dizendo que encerrou, cortando aqui. Mas enfim, a gente pode trazer nessa pegada. A gente pode trazer nessa pegada uma segunda live, Eu queria aproveitar para já fazer logo o convite para a gente fazer uma segunda live, tocando mas sobre se o pessoal outros tiver temas. gostado aí... Eu acho que a gente teve algumas perguntas aqui que não foram respondidas. E eu faça uma aí pra gente ver. A gente, é porque eu vi aqui elas subiram, eu não consegui mais achar. Eu também não sou um cara tecnológico. Importante, viu, Fernando? A agilidade do seu corpo jurídico do empresário. O empresário tem o seu corpo jurídico e a agilidade dele em detectar
mapear os gargalos e adotar a medida, porque com o passar do tempo a crise aumenta e talvez quando você entrar em recuperação não fosse mais aquele momento mais apropriado. Hoje seu estoque é baixo, aí você vai deixar zerar o estoque para entrar na recuperação? Não adianta. Então o gargalo tem que ser bem visto pelo corpo jurídico junto com a contabilidade, financeiro, sócios, CEOs da empresa, etc. Para o momento do ajuizamento da recuperação ser mais assertivo. Tá? Perfeito. Se for possível, viu, produção? Tiver alguma pergunta aí do Almeida Abreu, se não tiver... Tem um aqui. É fácil? Se for fácil, tudo bem. Também do Almeida Abreu foi para você, então pode ser difícil, que é com você. Ó, Almeida Abreu perguntou. Quem foi? Vai ver se vai levar a cagaça. Almeida Abreu. Mandou do escritório para não levar cagaço, viu? Sem personalidade. Quando eu li, eu ia responder, eu disse, não vou. Tá vindo da banca do homem, eu vou deixar ele responder. Cara, é isso. Gostaria que comentasse sobre interessantíssima pergunta, inclusive. Gostaria que comentasse, que eu falei da questão dos 2 anos de atividade, e há uma relativização já sendo discutida por conta desse momento de pandemia. E aí pediram para que você comentasse um pouquinho sobre essa relativização. Não, na verdade, o que a gente viu de mais recente da relativização das regras da recuperação judicial, ela foi agora enfrentada pelo CNJ, né? Eu acho que é a 307, que traz alguns artigos lá, mas são 6. Posso até abrir aqui. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui, as recomendações do CNJ. Os atos do CNJ, né? E ele relativiza os 5 anos. Não, ele não fala da legitimidade, mas fala da relativização do procedimento, tipo agilidade em recursos que a recuperanda tem direito de receber, em determinado processo judicial, que o juiz dê agilidade para... Assinou a pergunta, o Rafael Abreu. Para ele, o sócio. Eu quero pegar, pegar para receber valores, fazer a AGC virtual, recomendar aos juízos, prorroga o prazo do STE até a Assembleia. Tá? Então, existem algumas recomendações que relativizam. Inclusive, a gente teve uma boa decisão, Fernanda, eu acho que eu posso falar porque é público e... Sim. Uma boa decisão numa determinada recuperação judicial que está em fase de cumprimento do seu plano de recuperação, ou seja, já está numa fase bem avançada. Quem já estava pagando a 8ª parcela dos credores trabalhistas, né, a lei prevê que eu posso fazer em até 12, já estava pagando a 8ª parcela, viu, produção? E... Eu matei doida, né? E... Tem que acabar? Só essa, né? E com a crise da pandemia, alguns pedidos foram cancelados. Então, a minha projeção do fluxo de caixa para pagamento mudou repentinamente de forma imprevisível. Então, a gente entrou no juízo no especializado, da segunda vara de reparação, e conseguiu que durante esse período de 2 ou 3 meses de pandemia, de isolamento, de dificuldade maior ainda, né? A gente conseguisse pagar só 10% do valor da parcela trabalhista, né? Prospectando o pagamento dos outros 90%, e suspendesse integral o pagamento dos credores quirografários que porventura já fizessem jus ao adimplemento, né? Então, o judiciário também, justamente por ser uma vara especializada, vem se conscientizando, ele vem se, como é que eu posso dizer, com um sentimento mais sensível, né? Mais sensível sobre a atual condição geral que a empresa já enfrenta para relativizar esses aspectos. Em relação à legitimidade, existem várias relativizações. A gente pode perguntar aqui, a atividade empresária não regular, ela pode pedir recuperação? Aí, meu amigo, aí pode botar mais 5, 6, 7 slides de recuperação. Não, o Thiago já disse aqui para a gente fazer sim, mas como a gente já está vamos trazer o Thiago para a próxima, para ver se a gente consegue aprender alguma coisa. Para mim é sempre um privilégio aprender com vocês. Bom, pessoal, eu queria agradecer aqui pela presença de todos aqui. A gente acabou de bater a live da Marília Mendonça. Gustavo Lima, ninguém sabe nem quem é, né? Mas eu queria agradecer tanto a participação como a presença de todos vocês. Já faço aqui o convite desde já para o Renê para a gente fazer mais uma, porque eu acho que o tema tem pano para manga. A gente tem, inclusive, o projeto de lei do deputado Hugo Leal, o 1397/2020, que trata sobre algumas relativizações e algumas alterações específicas, principalmente coronavírus. Pode abordar numa próxima live, né? Então, mais uma vez, agradecer ao Renê pela presença, pelas contribuições, por ter me oportunizado a aprender um pouco mais sobre a recuperação judicial, e agradecer a vocês mais uma vez pela presença e pela participação. Eu agradeço também o convite mais uma vez, é um prazer sentar na mesma mesa que o Fernando Medeiros,
conheço desde a época de estagiário do Tozinho Freire, que a gente tirava um list de R$380 para ir tomar um ali no Quatro Rodas. Quatro rodas. Mas, sim, tirando brincadeiras à parte, foi minha primeira experiência em rede social, na questão, enfrentando alguma questão jurídica. Eu uso muito para minha pessoal, mas é uma ferramenta bacana. Peço desculpas aí se passei algum nervosismo, na verdade no começo eu estava, depois eu acho que consegui fluir bem. Espero que nas próximas eu traga com mais aprofundamento, mais tempo para poder tirar algumas dúvidas, se eu souber. Se eu não souber, eu também posso pesquisar para depois trazer uma terceira live, não sei. Mas realmente agradecer bastante, agradecer a todos do escritório que participaram da live, agradeço o Medeiros Advocacia e Consultoria imensamente pela oportunidade. Como eu disse, é a primeira vez, a gente nunca esquece, então, grato a você por oportunizar eu desfrutar desse momento. Então, que nas próximas aí, com a participação do Thiago, talvez até do Dr. Romo. É isso, seria um privilégio também. Essa aí eu não vejo não. É uma vergonha grande. Mas obrigado a vocês todos e até uma próxima oportunidade. Obrigado, pessoal.